Olha, quando a gente ouve falar dos Macabeus, a primeira imagem que vem à mente é uma batalha antiga, né? Um império gigante contra um pequeno grupo de rebeldes. Mas a história deles é, na verdade, uma metáfora incrível para um conflito que está rolando agora. Não num campo de batalha, mas dentro de cada um de nós. Exato. O ponto central da luta dos macabeus era contra a assimilação. Era uma batalha para definir quem eles eram. E essa mesma guerra, ela está acontecendo hoje, só que as armas são outras. A pergunta, no fundo, continua a mesma. Quem a gente é num mundo que o tempo todo nos empurra para ser outra coisa? Então vamos dar uma olhada mais de perto na natureza desse conflito, comparando essa luta do passado com a versão moderna dela, que é muito mais sutil, muito mais invisível. Hoje em dia, a pressão para se encaixar não vem de um exército com espadas e lanças. Ela vem da influência constante da cultura, da tecnologia, das normas sociais. Sabe? Os algoritmos moldam o que a gente vê e pensa. A pressão do grupo dita o que é aceitável. E uma normalização silenciosa vai, aos pouquinhos, redefinindo nossos valores. E a estratégia usada lá atrás era muito específica e, sinceramente, bem reveladora. O objetivo principal não era acabar com as pessoas fisicamente, mas algo bem mais sutil: a assimilação. A estratégia grega foi metódica, quase cirúrgica. Primeiro, eles proibiram práticas que eram essenciais para os judeus, como o Shabat, coisas que os definiam. Depois, eles foram direto no coração, profanando o templo, o lugar mais sagrado, sacrificando porcos lá dentro. E, por fim, encheram os espaços públicos com estátuas pagãs, para que a visão de mundo deles se tornasse o padrão, o normal. E aí a gente chega na pergunta crucial: como é que essa estratégia aparece hoje? Bom, ela ecoa em frases que com certeza todo mundo já ouviu. Nossa, por que ser tão diferente? Ou aquela de religião é um assunto privado, para tentar colocar a fé numa caixinha. E a clássica: ah, mas todo mundo está fazendo. O objetivo final é o mesmo de antes. Não é necessariamente destruir as pessoas de fé, mas torná-las indistinguíveis de todo o resto. E esse conflito histórico se traduz hoje em 3 frentes de batalha bem pessoais, bem íntimas. O paralelo com os dias de hoje é muito claro. O ataque ao templo físico vira um ataque ao nosso templo interior, aquele tempo de devoção, de silêncio. A queima dos rolos da Torá se transforma nessa pressão para a gente abandonar ou flexibilizar nossas crenças mais importantes. E o isolamento dos fiéis, bom, isso se tornou a substituição da comunidade real por um consumo passivo de conteúdo online. Ok, já definimos a batalha. Agora, vamos falar da solução. Vamos reformular as ferramentas dos macabeus como se fosse um arsenal espiritual para hoje. O simbolismo aqui é muito poderoso. O martelo, que deu apelido para os macabeus, hoje representa essa escolha diária de reconsagrar o nosso mundo interior. O azeite puro, que era essencial para a menorá, simboliza a integridade espiritual, sem as misturas da cultura. E a família de Matatias, o líder, representa essa necessidade vital de ter uma comunidade de verdade, gente que te apoia. E toda essa análise nos leva a um chamado, a uma posição decisiva, inspirada no patriarca dos Macabeus, o cara que simplesmente deu um basta e iniciou a revolta. A história conta que Matatias se recusou, na frente de todo mundo, a se curvar à pressão pagã. E quando ele viu outra pessoa cedendo, ele agiu. A declaração dele não foram só palavras, foi a faísca que começou um movimento. E isso prepara o terreno para um momento de decisão pessoal. Então, chegamos ao ponto central. Como é que a gente traduz esse desafio histórico para uma ação de hoje, uma ação pessoal? Como é que alguém se posiciona no meio de uma guerra que é invisível? A declaração moderna é essa. É um compromisso pessoal de traçar uma linha na areia. É sobre se recusar a normalizar o que as suas convicções dizem que é errado ou se recusar a abrir mão de crenças que são fundamentais para você. É um ato de definir limites num mundo que parece não ter nenhum. Completar essa frase é o primeiro passo de um macabeu moderno. E assim, a gente volta para aquelas 3 frentes de batalha: a nossa devoção pessoal, as nossas convicções mais profundas e a nossa comunidade. A questão final não é sobre história antiga, mas sobre o agora. Olhando para essas 3 áreas, onde é que uma posição firme é mais necessária neste momento? Onde a guerra invisível está mais intensa? Essa é a reflexão que fica.